Por favor, abram suas Bíblias no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 27. A partir do versículo 22. Enquanto você estiver aí abrindo a sua Bíblia, localizando esse texto, vá falando ao Senhor, vá pedindo que Ele fale ao seu coração. Mesmo que você esteja com muitas pessoas aí na sala, peça ao Senhor para falar, para todos, mas fale especialmente com você. E se você estiver sozinho, da mesma forma, Senhor, fale comigo. Diga que o ama. Diga que mesmo que as pessoas não percebam, não reconheçam isso em você, diga que o ama. Que você está pronto para esse amor, para ser o que Ele quer, para fazer o que Ele mandar, para ir até onde Ele declinar. Atos, capítulo 27, a partir do versículo 22. O Senhor nos diz assim: mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Repito esse último versículo que diz: é, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Eu imagino que você já percebeu do que se trata. Fala de um navio, fala de um naufrágio, que o navio vai se perder, mas que os homens que estavam ali navegando com Paulo não iriam se perder, nenhum iria se perder. Então você já tem uma ideia do que se trata. De que é uma viagem. Paulo estava indo para Roma. E no meio do caminho, no meio da viagem, houve esse naufrágio. E diz a palavra que eles vão dar numa ilha, que é necessário que assim seja. A vida é uma viagem. Mesmo para quem não percebe, não tem tempo para observar, que não tem interesse, que se apega muito à roda viva desse mundo. Mas é uma viagem para todos. Hora tranquila. Momentos de paz, momentos de tranquilidade, de bonança, de vitórias, mas também uma viagem sujeita a tempestades. Essa foi uma. A naufrágios. E até, quem sabe, a uma ilha. No momento de escape, de livramento.
Esse versículo 26, ele é tremendo, instigante. É necessário irmos dar numa ilha. Porque Paulo saiu de Jerusalém sabendo que iria para Roma. E ele estava com o coração cheio dessa expectativa. E de repente, um anjo do Senhor lhe aparece para dizer que Paulo, o navio vai se perder, mas os homens não. Mas todos irão ter numa ilha. É necessário. E eu queria falar um pouco sobre esse naufrágio necessário que às vezes se apresenta na vida. Esse texto, ele é uma mensagem aos náufragos. Aqueles que foram açoitados pelo vento de um lado para o outro, que perderam o navio, que tiveram que jogar no mar para que o navio não se perdesse todo o trigo, todos os seus mantimentos, e salvarem apenas as vidas, ficarem só com a vida. Aquilo que é mais precioso, o maior tesouro que o homem pode ter, é a sua vida entregue a Deus. Eles foram açoitados, porém, não morreram no mar. E agora estavam numa ilha. Esse texto é um recado também para aqueles... Veja se isso acontece com você. Perdão. Esse texto é um recado para aqueles que estão num momento, num lugar ou numa situação que não sonharam. Estão tendo que fazer coisas que são coisas que não são aquelas que mais gostam de fazer, se sentem alegres em fazer. É um recado para a restauração da esperança, para o milagre da retomada, porque iniciar uma viagem, decidir iniciar uma viagem, não é tão fácil. Mas retomar uma viagem é mais difícil. Demanda muita coragem, muita ousadia, muita disposição. E essa palavra é para aqueles que estão dispostos a uma entrega ao Senhor. Não estamos aqui falando de vida que está perfeita, estamos falando muito pelo contrário de vidas que foram atropeladas por um instante. Uma viagem interrompida, um sonho frustrado, mas que mesmo assim não perderam a esperança. E a esperança tem a ver com culto. Se alimenta da palavra, se alimenta da visão que Deus dá quando nós olhamos para Ele. A esperança que vale para o reino de Deus é a esperança que vem do Senhor. Ele é o Deus de toda a esperança. E quando nós nos aproximamos dEle, assim como estamos agora, mesmo que a vida esteja difícil, que esteja doendo, que aconteceu algo grave, grande, e que você esteja num lugar assim, quieto, insatisfeito, mas que lá no fundo da alma tem uma chama de esperança, porque Deus é da sua natureza estabelecer esse elo de esperança, porque para Ele não tem nada impossível, e a gente crê nisso. E a esperança começa a alimentar sonhos, e se vem de Deus, são sonhos de Deus para a gente. Como era o sonho de Deus para Paulo, que ele chegasse em Roma. Eu queria falar um pouco exatamente para essas pessoas que pararam no meio do caminho. Eu passei agora cerca de 20 dias meio que parado, trancado no quarto, escapando da Covid. E eu fiquei aproveitando aquele tempo para buscar o Senhor e descobrir nele o que é que tem depois que eu abrir a porta do quarto e sair. O que é que tem para mim depois que esse tempo passar. Preparando o meu coração
para uma retomada. E aí eu percebo que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que está aqui, está aí, é profundamente interessado em dar sua mão para todos nós, nesse momento de retomada de vida. Porque Ele nos chamou para um propósito. E um naufrágio no meio da viagem não para os planos de Deus. Porque os planos, escute bem, os planos que fazemos depois que Deus fala conosco, que a gente faz 1000 planos. Esses planos, eles podem mudar. Eles podem serem frustrados. Os planos podem. Provérbios 16 diz isso. Mas o propósito de Deus não muda. E nem se perde no meio da viagem. Então eu queria trazer as lições desse naufrágio. Primeira, não feche o seu coração, porque mesmo estando numa ilha, levado a uma ilha, necessariamente levado a uma ilha, a parar a viagem, mesmo aí nesse lugar, o Deus que nós servimos é um Deus que faz milagres lá também. Eu digo isso seguindo o curso de Paulo. Eles, por 14 dias, são açoitados pelo vento e percebem que o naufrágio é irreversível. E eles tratam de salvar-se e vão dar nessa ilha. E no verso 28 que eu li, no capítulo 28 que eu não li, no versículo 2, quando eles chegam na ilha, diz a palavra que eles foram recebidos por homens bárbaros. Não eram reconhecidos como gregos nem como romanos, eram bárbaros. E diz a palavra que eles foram recebidos de uma forma muito humana. Eles foram guardados, cuidados por aqueles homens, por aqueles nativos, muito bem tratados. E aí vale a pena a gente entender que nesse momento que a viagem parou por algum motivo, Deus preparou o seu cuidado para que a gente permaneça firme, para que a gente não entre em desespero, para que a gente não perca a alegria, para que a gente não embace os olhos, para que a gente continue olhando para os montes e vindo a glória do Senhor sendo derramada sobre a terra, para que a palavra do Senhor continue sendo voz altiva, poderosa, que enriquece, que enobrece, voz que trava batalha íntima com os nossos corações, chocando a sua verdade, sua justiça, seu carinho, seu amor, sua graça, com a nossa estrutura secular, mundana. Palavra que converte, palavra que restaura, palavra que cura, palavra que levanta o ânimo, palavra que dá força ao abatido, que faz do pequeno grande, palavra que desperta o entendimento. Deus continua a operar mesmo lá na ilha. Prepara pessoas nesse momento para você só você saber que não está abandonado nem sozinho, que a promessa do Senhor continua em sua vida mais do que nunca. No versículo seguinte desse capítulo 28, tem algo poderoso, que diz assim: Paulo chega na ilha, absorve o tranco, ele absorve rapidamente o que aconteceu, a dificuldade do momento, a barreira que se levantou para aquela viagem. E de repente, ele percebe o que Deus quer naquele lugar. Diz que eles fizeram uma fogueira. Ali naquela praia fizeram uma fogueira. E Paulo juntava os gravetos para aquecer aquela fogueira. E eu fico pensando assim, quem era Paulo, hein?
Paulo, um mestre da lei, conhecedor da palavra do Senhor, ensinado por Gamaliel, aos pés de Gamaliel, ele foi doutrinado, cidadão romano, reconhecido, maioral. Paulo agora estava numa ilha, sem poder fazer nada para que aquela viagem continuasse, estando numa situação que não planejou e tendo que fazer coisas que não gostava de fazer. Mas ele entendeu que tinha que ser feito. Ele junta gravetos e faz a fogueira. Olhando pelo lado profético, fez como Jesus continua fazendo. Juntando gravetos nessa ilha grande do mundo para aquecer a fogueira do reino. São gravetos porque são frágeis, são pequenos, mas se juntam e fazem uma fogueira. A igreja é uma fogueira, uma grande fogueira. A sua casa pode ser uma fogueira, o seu coração pode ser uma fogueira. Paulo resolve deixar seus diplomas de lado e vai fazer o que tem que ser feito. Juntar gravetos. Coisas pequenas, o valor das coisas pequenas. O valor de ser fiel no tempo do pouco. O valor de permanecer alegre em adoração quando está ilhado. Tanta coisa para fazer, tanta coisa para sonhar, tanta coisa para resolver, e você não pode fazer nada. Água por todos os lados. Então, se você não pode navegar, junte gravetos. Então, se você não pode fazer o que quer, faça o que tem que ser feito. E faça bem feito. Faça para Deus. Faça abandonando o olhar sobre as circunstâncias e mirando naquilo que é a vontade do Senhor. Você está na ilha, mas não é da ilha. Você tem que ir cumprir um propósito em Roma, estar com César, fazer vontade de Deus. No versículo 28, no capítulo 28, ainda no versículo 3, diz que quando Paulo pegou, Luninha, o feixe de gravetos para colocar, como vocês fazem lá na Tabuba, juntando gravetos para fazer uma fogueira à noite. Quando ele junta cuidado, porque quando ele estava juntando os gravetos, quando a gente está evangelizando, juntando gente para Jesus, disse a palavra de Deus que uma víbora pegou no braço de Paulo, na mão de Paulo. E aí, os nativos sabiam o poder do veneno daquela víbora, porque às vezes assim vem para matar. Você não está fazendo o que quer, está fazendo pouco, está fazendo à força. E ainda vem uma víbora para matar, para pôr para baixo. Ora, o Evangelho é uma carta de boas novas. O sangue de Jesus em nossas veias nos faz atalaias de boas notícias. Então, os nativos ficaram esperando, sabe o quê? Que acontecesse o que acontecia sempre quando alguém era picado por uma víbora daquela. Que morresse rapidamente. E eles olhavam e nada acontecia. E diz a palavra, no versículo, disse já 3, capítulo 28, que Paulo larga aqui os gravetos sobre a fogueira. Lugar de graveta é na fogueira. Lugar de crente é na igreja. Lugar do povo de Deus é aos pés da cruz. Lugar dos adoradores é nesse ajuntamento solene, poderoso em Cristo. E aí ele solta os gravetos. Eu acho isso lindo, pastor Timóteo. Ele sacode a mão e a víbora cai e diz a palavra que nada lhe acontece. Porque nessa vida, principalmente quando a coisa é tratada, quando os momentos são difíceis, quando a viagem é interrompida, quando o navio é perdido,
É preciso sacudir o veneno para fora. Lançar fora aquilo que morde, aquilo que maltrata, aquilo que amargura, aquilo que entristece, aquilo que tira o brilho. Eu acho lindo um homem fadado ao sucesso maior dos apóstolos. Um homem fadado a escrever lindas cartas que estão hoje aqui diante de nós, que libertam, que curam. Esse homem agora estava lidando com a situação contrária, vexatória, mas ele não perde, sabe o quê? A elegância da fé. Ele só se sacode a víbora, porque ele havia lido Marcos, no último capítulo de Marcos, capítulo 16, está escrito assim: podem ir fazer a obra, podem pregar o evangelho, podem anunciar as boas novas a toda criatura, porque fazendo isso, se alguma coisa mortífera beberem, não lhe causará dano, se alguma víbora lhe picar, vocês não serão mortos, nada vai acontecer. Então Paulo sacode a mão. Eu queria dizer para nesta noite para você: sacuda aí a sua mão, sacuda seu coração, sacuda a sua esperança, sacuda a sua fé, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Eu entendo porque que Paulo escreveu em Filipenses 3, carta aos Filipenses 3, versículo 13, pastor Wesley. Lá está escrito assim, é como se ele explicasse por que ele não parava de correr, por que ele não parava de navegar, por que ele não parava de crer. Aí ele diz lá: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão na minha frente, eu prossigo para o alvo, que é a soberana vocação de Deus para a minha vida em Cristo Jesus. Então, eu queria destacar isso. Eu esqueço do que ficou para trás. Venha comigo. Eu quero estar nesse time também, nessa ilha também. Eu quero estar participando dessa fogueira também. Esquecendo daquilo que ficou para trás. Ei, nesta noite, as raízes de amargura vão ser queimadas nesta fogueira. Primeira coisa, saber esquecer o que ficou para trás. Já passou. Deixa para o museu. Olha para frente. Segunda coisa, avançando para aquilo que está na minha frente. Oh Deus, a tua palavra é a nossa bússola, mostra a direção. Então eu avanço. Nesta noite é para a gente avançar, avance. Oh Deus. Terceira coisa, eu prossigo, Emanuel, eu prossigo. Sabe, não tem dia ruim, não tem época difícil que possa impedir o mover de Deus na sua vida. Eu prossigo para o meu alvo. Nós precisamos ter um alvo. As pessoas trabalham muito, correm muito, vivem de um lado para outro. Eu quero dizer nesta noite que é preciso ter um alvo. A palavra de Deus nos revela bem direitinho qual é o nosso alvo, qual é a nossa razão de vida, para onde é que nós estamos indo, de onde nós saímos, o que estamos fazendo aqui, e para onde nós estamos indo, para onde nós estamos navegando. Eu prossigo para o alto, para o alvo que é a soberana vocação de Deus. Ei, você tem aí no seu coração, não sei como é que você está nesta noite, mas você tem no peito a soberana vocação de Deus para você em Cristo Jesus. No verso 7 do capítulo 28, que eu não li por falta de tempo, você lê depois, tem escrito que havia naquela ilha um homem rico, o senhor daquela ilha, chamado Públio. E um dia vão chamar Paulo está ali com os bárbaros e vão chamar Paulo, o pai de Públio, que é um homem importante, está doente. Está muito doente, com muita febre. E Paulo entende o propósito de Deus, que o Senhor é o mesmo, o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. No mar, dentro do barco,
ele como timoreiro. Em Roma, o Senhor desafiando o impossível, ou naquela ilha provisória, o Senhor tem sempre uma obra a ser feita. Se não é para o lado de fora, através da gente, tem uma obra para ser feita na gente. Aliás, em ilha, em momento de reclusão, de dificuldade, é um tempo tão apropriado para Deus fazer obras maravilhosas em nossos corações. Escute, Paulo, eu acho tremendo, pastor Timóteo, que Paulo faz, que é uma espécie de evangelho pleno. Pastor, é evangelho do jeito que tem que ser. Não é um evangelho de oba-oba, de aparência, de roupagem. É algo essencial. Paulo, quando ouve dizer isso, diz a palavra nesse versículo, no capítulo 28, versículo 8, que ele vai visitar o pai de Públio. E diz mais, ele vê que ele está com febre, ele está doente. E Paulo, então, ora por ele. Ora, impõe as mãos e o cura. Que é coisa linda, que coisa completa, não é? Visita, ora, toca e cura. Atos 28, 9, sequência dessa obra, a gente entende o porquê de muitas coisas. Diz lá que quando o pai de Públio é curado, os doentes da ilha, todos os doentes, vão até Paulo e diz a palavra que ele ora por todos e todos são curados. Então aí a gente começa a entender por que que houve aquela parada. Porque o Senhor queria alcançar aquele lugar. E o Senhor queria ensinar a Paulo mais um pouco. Pastor Wesley falando desse texto hoje, para ele e para a pastora Juliene, sobre esta cura na ilha de Malta, quando Paulo ora por todos, o pastor Wesley soltou essa pérola. Ele disse, pastor, uma verdadeira revolução numa ilha. Isso dá para pregar sobre isso. E dá mesmo. Porque às vezes a ilha é o lugar que a gente sonha chegar. Mas às vezes não é. Às vezes é o lugar que a gente foi sem querer. Às vezes a ilha é o que nos resta para sobreviver. Às vezes a ilha é o que guarda a nossa última porção de fé. Aquela fininha corda de fé que nos guarda e a gente fica pendurado assim, Senhor, eu não largo. Chova pedra, chova fogo, chova canivete, eu não me solto da frente. Aleluia. E aí, o pastor Wesley falou de uma grande revolução numa ilha. E eu digo, é mesmo? Essa revolução pode ser na sua ilha, pode ser na minha ilha, pode ser na nossa igreja, pode ser na sua casa. Você está ilhado, olha para um lado água, olha para o outro água, mas você olha para cima e Deus vem e faz uma grande revolução. Aleluia. Escute, é tanto com tão pouco, né? Uma revolução numa ilha. Para aqueles bárbaros, para todos aqueles que navegavam com Paulo, uma revolução tão grande, com tão pouco nas mãos. Às vezes a gente quer tanta coisa para fazer a obra de Deus, mas com tão pouco, com gravetos, com a fogueirinha, com oração por um velhinho doente. Aí Deus estava naquela história, rapaz. Deus não estava no altar da igreja, Deus não estava naqueles holofotes do show gospel. Deus estava numa ilha. Deus estava na vida de alguém que ninguém olha, de um doente. Deus estava na vida de um doente velhinho, perto de falecer. E Paulo entende que Deus é misericordioso e impõe a gente esse amor sem explicação. Ele ora e Deus faz uma revolução com... Basta um gesto, com tão pouco, basta um graveto, basta uma palavra. Deus pode fazer na sua vida
uma revolução a partir de um brado, de um grito: Senhor, eu não quero mais viver por conta desse mundo, nem por minha conta, eu quero viver para ti, Jesus. Basta um grito, um aceno, na ilha que for, o Senhor te acha. Aleluia. E aí, quando há uma revolução dessa, alguém pode gritar assim: olha aí, rapaz, as coisas estão melhorando. Não tem essa história? Você passa um tempo difícil, problema todo dia, matando um leão por dia. Aí, de repente, há um sopro, há um vento, e as coisas começam a melhorar, a acontecer, a porta começou a se abrir, o trabalho surgiu de novo, pingou um dinheirinho na conta. Aí você diz para alguém, você diz para a esposa quando chega em casa, e ela diz assim: olha aí, rapaz, as coisas estão melhorando. Eu queria dizer, a segunda mensagem, a segunda notícia dessa mensagem é que você fique muito atento quando as coisas estiverem melhorando e você estiver no lugar que não é o que Deus quer para você. Não é ainda o que Deus quer para você. E lá as coisas começam a melhorar. O risco é você se apegar lá. Como é que eu vou sair de um lugar que as coisas estão melhorando? Então há um risco de você se apegar àquilo que Deus está querendo que você se desapegue. Então, quando as coisas estiverem melhorando, entenda os sinais. Não se apegue, não se acomode, porque você saiu e entrou naquele navio que naufragou, dizendo que você iria para Roma e não para Malta. Malta foi uma parada forçada na sua vida. Então tenha bom ânimo e coragem, porque o pouco é inimigo do excelente. As coisas melhorando, às vezes, se tornam inimigas daquilo que é o propósito de Deus. Porque às vezes há uma pressa e a gente se apegar com aquilo que está prosperando, achando que aquilo é o fim. Não é o fim. A viagem ainda não acabou. Acomodação, pastora Juliene, isso serve muito para mim. Acomodação é uma corrente. Uma corrente que amarra. Acomodação é uma corrente que amarra os nossos pés, amarra as nossas mãos, amarra a nossa boca. Acomodação é algo tão terrível quanto um naufrágio, uma frustração, um acidente de percurso. A acomodação, ela estabelece um leito e diz assim: deite aqui porque já está bom. Você escapou do naufrágio, meu irmão. Você escapou de algo tão terrível e agora que as coisas estão ficando boas por aqui. Estão ficando boas por aqui. Aí você é tentado a se deitar, a se acomodar. Eu tenho medo disso. Porque a coisa que eu mais almejava para a igreja é a formação de pessoas. A transferência daquilo que o Senhor nos deu. E a gente vê isso acontecendo aqui. Então há uma tendência à acomodação. E aí, às vezes, a acomodação está aqui, mas pode estar aí na sua casa, pode estar no seu trabalho, pode estar nos seus sonhos, pode estar naquilo que é maior do que sonhos, no propósito de Deus na sua vida. Você acomodou. A acomodação mexe com a memória, você esquece. Eu gosto muito de uma música que diz assim: aquele que já pisou no Santo dos Santos, no outro lugar não pode mais viver, não consegue mais viver. A acomodação tenta apagar isso. Mas o Senhor é um Deus que desenha uma esperança no coração. E não deixa você se acomodar. Porque a raiz da palavra esperança, pastora Ana Linda, é a mesma raiz da palavra crescimento, expansão, vitória, é a mesma raiz. Então, a esperança que vem ao coração é aquilo que nos dá visão,
força, ousadia para expandir, não é por vaidade. É expansão, não é por vaidade, por egoísmo, só para si. É a expansão para o reino, para preencher o espaço que Deus desenhou para a minha vida e para a sua. Garra, foco, força, disposição, alegria para preencher o espaço que Deus determinou. É seu. Aleluia. Escute. Deus, através da sua palavra revelada, escrita e que chega a nós, mostra tanta gente que foi desafiada no meio da sua acomodação de uma situação estável. Às vezes a situação é estável porque você está satisfeito. Mas às vezes a situação é estável porque você está sem esperança. Está decepcionado, frustrado e sem força de reação. Aí Deus mostra assim, é possível alguém náufrago que vai dar numa ilha, escapa ali naquela ilha e é submetido a uma vida que tem uma medida, um tanto, e que não cabe a medida do sonho, do propósito de Deus para você. Aí Deus mostra uma carrada de gente assim. Mateus estava mortinho de satisfeito com seu emprego na coletoria, pegando os impostos. E um dia Jesus passa por ele. Um dia Jesus passa naquela rua onde Mateus estava. Um dia Jesus passa na rua da nossa igreja. Um dia Jesus acha o seu número, a sua casa, o seu bairro está aí. Um dia, e é hoje, Jesus pode sentar aí no seu sofá e lhe desafia. Ele olhou para Mateus, não falou um grande discurso. Ele disse, segue-me. E Mateus joga os papéis para o alto. O diploma, o concurso, joga para o alto. Se eu vou, Senhor, eu vou descobrir por que tem essa esperança no meu coração. Aleluia. Tanta gente que o Senhor tirou da acomodação, que a gente poderia conversar. Zaqueu, outro coletor, ouviu só uma palavra. Zaqueu, desce dessa árvore, desce daí, desce companheiro, desce daí, desce, sai do esconderijo, ninguém está te vendo aí. Porque assim, quando você está no esconderijo, você vê todo mundo, mas ninguém te vê. E Deus não quer isso, Deus quer que você brilhe. Desça, se arrependa, entregue os roubos, toque o coração do Senhor com o seu coração, se disponha e brilhe com a luz do mundo que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh Deus, tanta gente. Pedro, larga as redes. Natanael, sai debaixo dessa figueira. Eu já te vi aí, vem e vê, aleluia. Bartimeu, larga dessa capa, dessa ilha tão pequena. A capa era uma ilha tão pequena. Larga isso, eu vou te dar vista nova, uma nova visão. Senhor, eu queria que essa palavra fosse profética nesta noite. Uma nova visão. Uma nova visão para os meus amados. E uma nova consciência do nosso amado Jesus, o amado das nações, que faz vibrar o nosso coração, que nos faz colocar gravetos na fogueira, que nos faz ir até alguém desprezado. Entender que há um tempo para tudo, o pastor Wes pegou sobre isso. Há um tempo de navegar a plenas velas, mas há tempo de escapar na ilha. Mas para aqueles que estão escapando na ilha, chega um dia que você tem que abandonar a ilha. Pegue a sua ilha e agora diga assim para ela, muito obrigado, mas Deus tem algo melhor para a minha vida, aleluia. Escute, os desafios de Deus são bons, porque eles desenterram os dons e as vocações. Deus desafiou tanta gente, inclusive esse Paulo. Paulo, eu vou te derrubar do cavalo, da tua arrogância e prepotência.
e vou tirar essa visão do mundo. Você só vê as coisas do mundo, tudo do mundo é bonito para você, rapaz. Eu vou cegar você. E quando o meu servo tocar em você, você vai receber uma nova visão, onde você vai ver o mundo assim carente, o mundo, sabe, cheio de necessidades, esse caos, esse apagão, esse vírus, porque o maior vírus não é esse que está aí não na mídia, o maior vírus é aquele que está no coração do homem, a incredulidade, que apaga os olhos, que fecha os ouvidos, que não deixa Deus falar, Deus fazer tremer, terremoto dentro da alma. Paulo, eu vou te dar uma outra visão da minha glória, do meu reino, e como é bom pagar um preço altíssimo por me servir, fazer a minha obra. E agora Paulo lá naquela ilha, é mesmo? Vai que ele teve vontade de não ir ver o pai de Públio, vai que deu preguiça, vai que estava na hora do jornal, vai que estava chovendo, vai que ele já trabalhou ontem, vai que deu uma diarreia, vai que teve... Sim, não importa. Eu sei que Deus quer que eu ore, porque Deus vai fazer grandes coisas. Aleluia. E Ele vai. E aí fica uma lição assim, as coisas de Deus acontecem quando nós estamos indo. Não é quando nós estamos parados. É quando nós estamos caminhando, obedecendo, frustrando a sorte, decepcionando o diagnóstico, derrubando muralhas, enfrentando Golias. A gente vai como somos, mas não permanecemos como estamos, porque Deus dá uma unção que se manifesta em cada obra. Aleluia. Escute. Eu disse... para você não fechar o coração, porque até nas horas difíceis da ilha, Paulo viu isso, Deus faz milagres. Quantos creem? Eu perguntei aos que estão aqui, quantos creem? Depois eu disse que quando as coisas estiverem melhorando lá na ilha, não se acomode, porque ainda não é o fim. Deus tem uma viagem para ser retomada na sua vida. Isso está ecoando em meu coração, a retomada de uma viagem, a retomada de um chamado, a retomada de um propósito, a retomada de uma unção. Deus está me cobrando por isso. Escute. E aí eu digo assim para vocês, como fragmento de uma mensagem. Lá na ilha, quando tudo estiver difícil, mas também quando você enxergar a mão de Deus operando, aí você deve encontrar sentido para a sua vida. Sentido verdadeiramente para a sua vida, porque o mundo é enganoso. O mundo termina sendo um grande abismo, e um abismo chama outro abismo, e é uma ilusão. É uma vitrine que não tem cadeado para abrir. Você só observa, mas não acontece. Escute. Encontre sentido para a sua vida. Como, pastor? Fazendo bem feito o que tem que ser feito. No momento que você não pode fazer aquilo que Deus preparou para a essência do seu chamado. Faça bem feito aquilo que tem que ser feito. Enquanto aquilo que você faz não é perfeito. Não é o seu sonho. Não é o tamanho que você planejou. Deus está mexendo com o coração de Paulo ali naquela ilha. Os últimos ajustes, acertos. Paulo já tinha passado poucas e boas. Ele vai para aquela viagem de uma maneira assim muito, muito terrível. No capítulo 22 desse livro de Atos, Paulo é pressionado pelos judeus, porque ele havia chegado em Jerusalém pregando Jesus com muito gás, com muito amor. E os judeus não queriam aquilo, porque os judeus tinham as suas verdades, suas normas, sua religião. E pressionaram Paulo e começaram a bater em Paulo, e os romanos viram a confusão e interviram. E para que Paulo não fosse morto pelos judeus, Paulo é feito prisioneiro dos romanos. E quando Paulo é levado ao tribunal ali em Jerusalém, e ele é acusado, os judeus acusam, e os judeus dão corda, incentivam os romanos a açoitarem Paulo, porque ele era digno de açoites, era um subversivo. Aí Paulo não tem outro recurso a dizer: não bata em mim não. Você que vai bater em mim é romano, eu também sou um cidadão romano.
E se é para ser julgado aqui, como cidadão romano, eu apelo para César. E aí começa a história da viagem. Paulo começa essa viagem assim, como prisioneiro. Ele é prisioneiro, é espancado pelos judeus, e agora é feito prisioneiro dos romanos e vai para César. Essa é a sua viagem. E eu estou dizendo aqui que encontre sentido para a vida quando as coisas não estiverem dando certo. Porque mesmo quando elas não estão dando certo, no fundo estão dando certo. Porque Paulo, lá naquela ilha, ele perdeu os últimos requisitos de orgulho, de vaidade humana. Se é que sobraram alguns depois da peia, da prisão. E ali ele aprende que Deus é Deus de coisas grandes. Olho para os montes. De onde virá o meu socorro? É claro que vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É o Deus que escreveu o nome da gente na palma de suas mãos, que chama o nome das estrelas. Grande, grande obra. Que partiu o mar vermelho. Ei, mar, se abre para o meu povo passar, e é a pé enxuto. E o povo passa. Faz estrada, Jesus, nessa noite. Faz uma estrada, um caminho para o povo passar, Senhor. Deus que faz florescer no deserto. Ainda hoje, está lá uma marca dessa promessa. Um deserto terrível. E aí Deus, num determinado instante, faz chover nas montanhas, as águas descem e vem uma corrente, um rio, as torrentes de Negueb. E aquela água volumosa se junta e vira um grande rio. Está se cumprindo a palavra Isaías purinho. Eis que porei rios no deserto. Lá vem um rio de Deus. E quando o rio passa, o pastor Wes, quando o rio passa, o que resta lá é grama. Tudo verdinho, flores, as mais belas flores, capricho de Deus. E Paulo viu que Deus é Deus de coisas grandes, Deus dos montes. Mas aí ele descobre que Deus é Deus dos vales. Ali na ilha, só na ilha. Em Jerusalém ele não aprendeu isso, com os outros discípulos ele não aprendeu isso. Nas suas viagens missionárias ele não aprendeu isso, mas na ilha aprendeu que Deus é Deus de coisas pequenas. E aí ele, de novo, junta os gravetos. E com amor. Tem que ser com amor. Ande cá, gravetinho. Eu vou botar você na fogueira. Tem que ser com amor. Tem que fazer as coisas para as pessoas como sendo para o Senhor. Tudo com muito amor. Para funcionar no reino de Deus. Para ser chave no reino de Deus. Entrega o teu coração ao Senhor. Entrega o primeiro coração. Confia nele e tudo ele fará. Escute. Enquanto esse sentido, fazendo bem feito e fazendo além da conta. Sabe? Nós vivemos um tempo que mal a gente faz aquilo que é obrigação. De um copo d'água a um relatório na empresa. É só a continha. E olhe lá se chegar na conta. Deu o horário de sair, pode estar com a picareta na mão, no meio do caminho, para, solta. Porque é o horário. Essa é a nossa mentalidade. Essa é a mentalidade do mundo que nós vivemos. Fazer só a conta, quando muito. Aí o Senhor chama para a gente fazer além da conta. Hora extra para Deus, sem cobrar nenhum centavo. A Alana me lembra aqui que a dívida que nós temos com o nosso Deus é impagável. Não tem hora extra que pague. E aí, a gente percebe que Deus quer que a gente faça com sobra. Isso tem um mistério nisso aqui, pastor. O chamado de uma pessoa é maior do que a pessoa. Só para desafiar a pessoa a orar, a buscar, a viajar. E se naufragar, é entrar na ilha. E chegar na ilha, sorrir na ilha. E dizer, o meu Redentor vive. Aleluia. Eu não vou entrar por essa vereda que veio agora no meu coração, porque vai levar muito tempo. Mas, no início do livro de Jó, depois que Jó perde tudo,
Perde tudo, tudo, tudo que você imaginar, ele perde tudo. E por fim, ele fica doentinho e é coberto por úlceras que extravasam. Aí diz assim, Jó estava sentado num montão de cinzas e com um caco na mão, ele se raspava. E aí tem gente que pode olhar assim, que quadro triste para se pregar. É uma ilha, é a ilha de Jó. Mas o que me chama a atenção é que ele tinha tudo para ser um cara desistente da vida. Mas como o chamado dele era maior do que a dor que ele estava sentindo, ele pega a única coisa que tinha ao seu alcance, um caco. Não era um graveto não, agora era um caco. E ele se raspa. E o cara que se raspa, estando tomado de tumores, perto de morrer, é um cara que não quer morrer. É um cara que quer ficar limpo. Quer se livrar do mal que lhe aflige. Ele não se deixa levar pela dor do mal, ele reage, ele tem esperança. E ele diz assim, o meu Redentor é vivo, ele vive e ele se levantará. E enquanto ele não se levantar, eu raspo, eu teimo, eu luto, eu vou, eu resisto, eu glorifico, não tem nada que me impeça. Aleluia. Fui a um extremo, mas estou afunilando para terminar. Faça com sobra. Porque é exatamente aquilo que está sobrando que Deus vai preencher. Não fique puxando para fazer menos do que a obrigação. Seja generoso, abra a janela e faça com sobra, porque você aí está chegando próximo do tamanho de Deus, do que Deus quer. Se lhe pedem a roupa, entrega a capa. Se lhe pedem, ande uma milha, ande duas. Se lhe pedem uma face, dê a outra. Aleluia, faça, sobre, sobeje, transborde, porque assim é o coração do nosso Deus. Gente boa, nós estamos no livro de Atos, eu queria literalmente pedir que você virasse a página. Se você virar a página do livro de Atos, você vai abarroar no livro de Romanos, carta aos Romanos. Aí você vai descobrir por que Paulo foi para a ilha. Assim, só uma pincelada em Romanos. Escute aí, Romanos 1,7, venha comigo. Romanos 1,7 está escrito assim, Paulo escreve a uma nova igreja que surgiu em Roma. Aí ele diz assim, eu acho isso lindo, é o desafio do improvável e do impossível. O cara estava nesse instante lá em Malta, aí agora estava escrevendo aos romanos. Aí ele diz lá, ele verdadeiramente precisava pisar na terra romana. Ele precisava ir até na Itália. Deus tinha um propósito naquele lugar. Aí Paulo escreve assim, aos amados que estão na casa de César, em Roma. Vai explicar por que ele tinha que estar naquela ilha e passar por aquela ilha, não ficar dormindo naquela ilha. Aí foi o mesmo Paulo que escreveu, que você conhece, lá no capítulo 8 dessa carta aos Romanos, ele diz assim, olha se não é a palavra de quem esteve na escassez da ilha. Olha aí, pastor Wesley, ele diz assim, sabemos que todas... Venha comigo, diga aqui, pessoal que está aqui, diga comigo. Sabemos que todas as coisas, eu disse todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ao nosso Senhor, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Paulo tinha que passar em Malta, gente. Tudo coopera, um naufrágio coopera, uma viagem interrompida coopera, uma ilha coopera, um doentinho coopera, uma víbora coopera, uma fogueira coopera, um gravetinho coopera, todas as coisas cooperam. Aleluia. E por último, para puxar a sardinha para a nova vida, Atos, Romanos 12, 2, tem assim, meu amado, minha amada, não se conforme com as coisas deste mundo. Não se conforme com
com a situação que lhe ilha. Deixai-vos transformar pela renovação de vossa mente, porque ela transformada e bem mudada e mudada por Deus, ela vai mostrar para você e você vai provar o quanto é boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para os seus filhos. Aleluia. O que é que falta? O que é que falta? O que é que falta para os nossos dias? Fiquei pensando isso lá no meu quarto. Falta recurso para se fazer o que Deus quer? Não. Falta força? Não. Tem gente que tem força espiritual. Sansão tinha muita força espiritual. Falta vontade. Falta disposição ao sacrifício. Para uns sim, para outros não. Tem pessoas dispostas a qualquer sacrifício por Jesus. Sabe o que é que falta para as pessoas navegarem quando tiverem que navegar? Sobreviver a um naufrágio da vida e ficar um tempo ilhado até Deus chamar para a retomada? Sabe o que é que falta? Eu disse, pastor Wesley, isso. Falta luz. As pessoas precisam saber para onde estão indo. Se eu descobrir para onde eu tenho que ir, com a fé que eu tenho nessa palavra, eu vou em qualquer lugar. Se eu descobrir o que eu tenho que fazer, o peso que eu tenho que levantar, o inimigo que eu tenho que vencer, para abrir o portão da graça de Deus na minha vida, eu vou enfrentar. Por isso que Davi enfrentou Golias, porque ele sabia o que estava fazendo e para onde estava indo. Então o que está faltando é luz, e só quem pode dar essa luz, até para rimar, é Jesus, é a sua palavra. Assim, em culto, em proclamação, em pregação, dá luz à alma, dá luz ao coração. Então, essa mensagem é para dar luz. Para amanhã, ou ainda agora, você dizer, Senhor, eu sei que tudo isso foi para mim. E eu tenho uma resposta para te dar nesta noite. Obrigado por esta ira. Mas eu sinto um apelo, um chamado, um puxão do Senhor para o crescimento, para a expansão, para dar vazão ao que eu creio e ao que eu espero em Deus. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, nós fomos enlaçados, Deus deu um nó. Pastor, você está dizendo que Deus amarra. Amarra, nossa oração não é só desamarrar não, é amarrar. Amarra Deus, amarra Senhor, porque o Senhor dá nó na nossa vida, o Senhor dá nó na nossa vida. Está escrito, Jeremias diz isso, o Senhor nos laçou com laços eternos, deu um nó acorchado, nó de marinheiro, para você não se soltar dele. Porque o seu amor nos prendeu com correntes da graça. Escute. Quando eu digo que falta luz, e não faltava luz para Paulo, por isso que ele passou muito bem pela ilha, é porque Deus o avisara. Em Atos 23, capítulo 23, 11, Paulo está preso, né, eu já disse, e de repente, quando ele estava fraquejando, aí o Senhor aparece a ele e diz assim, Paulo, tenha coragem. Escute, talvez o Senhor esteja falando com você, tenha coragem, tenha bom ânimo, porque do jeito que você estava pregando em Jerusalém, importa que eu te leve para pregar em Roma. Paulo já sabia, antes de viajar, para onde é que ia. O que é que Deus ia fazer através da vida dele. E aí, Paulo já sabia, já tinha a luz de Deus. Em Atos 27, 24, no relato que eu li, o anjo apareceu para Paulo e disse, não temas, Paulo, porque importa para ti e até César. Mas não se preocupe não, o navio vai se perder. Mas as pessoas, as vidas não. E diz, Paulo, importa que vocês aportem, né? Importa que vocês cheguem até uma ilha. Paulo estava prevenido. Mas pastor Paulo estava prevenido, mas eu não estou. Eu queria dizer assim, mas você também pode estar. Pode vir a luz sobre você e vem quando você lê Bíblia, quando você ora, quando você adora e você canta, Deus mostra o caminho. Aleluia.
Eu queria que fosse assim para você nesta noite, para mim também. Lutar com as armas de Deus, armas espirituais, para as pelejas celestiais e prevalecer. E aí, agora não dá mais tempo, eu faço só levantar umas plaquinhas. Umas plaquinhas aqui de aviso. Primeira, não fuja do barco. Pastor, de onde é que o senhor tirou isso? Está escrito que no capítulo 27, não li o versículo 30, mas diz a palavra que quando eles depois de 14 dias de açoites, do vento, e eles viram que o navio ia se perder, então eles se prepararam para o que ia acontecer. E diz a palavra que no versículo 30 do capítulo 27, os marinheiros receberam a ordem de lançar as âncoras, e 4 âncoras foram lançadas para fixar o navio, resistir ao vento. E aí esses marinheiros, em vez de lançar as âncoras, eles preferiram, sabe o quê? Pegar escondido os botes para fugirem. Eu queria dizer para você nesta noite, como pastor, não fuja do barco. Porque no navio, que é a igreja, quem está na direção, no comando é Jesus Cristo. No bote, quem vai dirigir, remar é você. Aí Paulo disse, olha, falando ao capitão, se eles abandonarem um barco, é a única chance que temos é se ficarmos juntos. Isso não fala para você, não? A igreja é a única chance que temos, é se ficarmos juntos, para que a obra de Deus passe através das suas veias, como o corpo de Cristo. Aí Paulo manda cortar as cordas, e as cordas dos botes são cortadas. E eles ficaram no navio que estava naufragando. Porque Paulo sabia que Deus disse, o navio vai se perder, mas vocês não. Eu não sei como é que eu vou saber o caminho. É isso. Quando você orar e menos esperar, o Senhor vai dar a solução, o anjo vai abrir a porta, o Senhor vai falar contigo. Por isso que é bom ouvir alguém pregando, porque no meio da pregação, Deus pode falar ao seu coração e dizer assim, fica na ilha, ou então dizer assim, sai dessa ilha. Isso servir para você e só vai ter valor se você tomar uma atitude hoje, agora. Porque quando a palavra não é obedecida, o coração endurece. Mas quando a palavra é reconhecida como de Deus e obedecida, o milagre acontece. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia. A primeira plaquinha é essa. Não fuja do barco. Esse não era o primeiro naufrágio de Paulo, Juliane. Paulo já tinha naufragado na queda do cavalo, se converteu, aí quando foi se apresentar na igreja, os irmãos não aceitaram, ele fez planos para ser Paulo, o pastor. Não foi aceito, porque ele era visto como perseguidor. Então foram vários naufrágios. Não era o primeiro. Não sei como é você, mas eu estou falando para você pela palavra de Deus nesta noite. Primeiro, não caia fora. Segundo, aproveite o tempo de ilha. Porque o pastor Wesley me falou numa pregação que esse tempo de ilha é ideal para a gente se realinhar com Deus. O pastor Timóteo disse assim, esse tempo de ilha é ideal para a gente se chocar, colidir com o mundo. E os jovens aqui da igreja que fazem o ministério do Colisão, mas eu ia falar era do pessoal que desenha mídia, né? Como é o nome desse ministério da multimídia? Não. Ministério da Comunicação, eles dizem assim, esse tempo de ilha é ideal para a gente fazer um reset. Começar tudo de novo. Isso vale para você, vale para mim, vale para o pastor Wesley, vale para o pastor Timóteo, porque ilha não é lugar de se permanecer, porque é provisório.
é lugar para avançar. Se Deus quer você em Roma, é para lá que você tem que ir. Como é que eu sei? Vai arder no seu coração. Como é que eu sei? A víbora te morde e não te mata. Como é que eu sei? Um graveto acende a fogueira. Então, as plaquinhas são essas. Não fuja do barco, aproveite o tempo de ilha. Resete-se, colida com o mundo, realinhe-se. E por último, o que está em 28:11 tem assim, ó. Depois de 3 meses na ilha, irmã Juliane, fica aqui, ó. Escuta essa aí, ó. 3 meses na ilha. Não é que tinha um navio lá passando o inverno? Um navio grego. Por onde é que vocês vão? Vamos para Roma. E aí ele descobre que Deus é Deus da providência. Um navio de um povo pagão a serviço do povo de Deus. Deus tira do ímpio para dar aos seus filhos. Deus dá aos filhos até, não é aos preguiçosos, é aos filhos, até enquanto dorme. Outra plaquinha, penúltima. Vou repetir. Não fuja do navio. Segundo, aproveite o tempo de ilha. Terceiro, resete-se, colida, realinhe-se. Quarto, coragem, tenha bom ânimo, embarque nesse navio, porque ele é seguro. Volte para a igreja, volte para a retomada, volte para o seu caminho, volte para o seu ministério, volte para o seu chamado, porque o navio é seguro, porque o capitão é Jesus Cristo. Última plaquinha. Entre o navio e volte para o mar alto, porque a tempestade passou e agora a viagem pode continuar. Um naufrágio necessário e um propósito infalível. Aleluia. Eu disse que era a última, mas eu vou dizer ainda a última. Entre no barco, vá para o mar alto, avance. A Igreja Nova Vida está sob uma ordem de avançar. E não estou falando de igreja, instituição somente, estou falando de igreja, gente, pastores, pastoras, vocês. Avance. Avance naquilo que diz respeito à ilha, aos afazeres daqui. Mas avance principalmente nos afazeres de lá, do céu, que caem aqui como reino de Deus. Faça com gosto, faça com coragem. Faça para a glória de Deus, se esconda, ninguém está vendo. Paulo passou a vida inteira sendo elogiado e aplaudido, agora escondido na ilha, visto só por Deus. Faça, porque o Senhor está vendo. Aleluia. Eu queria orar nesta noite. Oração breve, mas pastoral. Por mim, por você, por os que estão aqui, por os que estão aí. Senhor, amado Deus, sinto a tua presença aqui, mesmo que não sentisse, Senhor Deus, me alegrava, porque o Senhor é Deus. E o Senhor não é o homem que minta, nem o filho do homem que se arrependa. As tuas promessas, Senhor, causam impacto ainda hoje, se cumprem na vida de quem crer. O alvo das tuas promessas são os teus filhos e filhas. Gente que pode ser movida, vai viajar, vou. Vai resistir ao naufrágio, vou. Vai aguentar firme, vou. Sem bote, sem nada, vou. O Senhor disse que ia me levar para a ilha, eu fico na ilha, mas só fica até o dia que chegar, quando o Senhor disser assim, lá vem o navio. Eu não perco um minuto, mesmo que as coisas aqui estejam dando tudo certinho. Para onde é que esse navio vai? Vai para Roma. Então eu vou, é para lá que eu vou. Aleluia. Pai querido, eu estou falando, orando por pessoas que porventura, pode ser que não, tomara que não, Senhor Deus, não tenha ninguém que tenha se encaixado nessa palavra. Tomara que não, Jesus. Mas eu me encaixei. E eu estou orando por esses que se encaixaram também, Senhor. Porque nós podemos tomar 2 caminhos, Jesus, por teu amor. A gente pode ter essa palavra como apenas mais uma palavra. E não acontecer nada. E a gente ficar na mesma ilha de sempre. Bom ou ruim. Sempre lá. Teimando, muitas vezes. Ou a gente pode
levantar a cabeça e ficar dizendo: Senhor, quando é que vem o navio para continuar a viagem, porque eu não sou daqui? O meu tanto não é esse. O que o Senhor me disse lá atrás, me deu luz no coração, não era isso? Eu estou falando pelo Espírito de Deus, por misericórdia. O meu tanto não é esse. Eu não estou falando de vaidade nem egoísmo. Eu estou falando de propósito, de chamado, de voz de Deus no coração do homem, que torna o homem invencível. Olhos no mar. Cadê o navio? Que ficam inquietos: Senhor, o tempo está passando, e aí? Que ficam tranquilos: Senhor, mesmo o tempo passando, e nesse lugar tão ruim, eu aguento firme, porque eu sei que o Senhor vai levantar a bandeira. Meu Pai, eu oro por aqueles que estão sem esperança esses dias, que estão vivendo por viver, porque todo mundo vive, basta respirar, mas não estão gostando disso. Quando param à noite, deitam nos seus travesseiros, sentem que está faltando alguma coisa, um sentimento de falta de alguma coisa. Falta alguma coisa, não falta comida, não falta dinheiro. E se faltar, dá um jeito. O que está faltando é vida contigo, Deus. É vida contigo, Senhor, que eu não vou encontrar em nada desse mundo que esse mundo oferece. Coisas boas, nem as coisas ruins, nem na bebida, nem na droga, nem nas festas, nem nas viagens, nem nos prazeres, nem nas vitórias eu vou encontrar. É um vazio, Senhor, tão grande, mas que é completamente preenchido por Tua presença, Senhor. Não é decisões que tomamos que são difíceis, que nos amarram. Nada disso, Senhor Deus, é tão grande quanto a Tua voz. Hoje é noite da gente tirar a âncora dos pés e retomar a viagem. Ei, você parou de orar por quê? Ei, você parou de louvar por quê? Ei, você parou de adorar a Deus por quê? Aleluia. Eu estou orando por pessoas que estão recebendo do Senhor um ânimo novo, que precisam de esperança para romper os grilhões. Ora por esse. E proclamo juntos, proclamamos a retomada dessa linda viagem com Cristo Jesus na proa do barco. Faz assim, Deus. Nada é maior, nada é melhor, nada é tão grande, nada é tão seguro quanto estar contigo, Senhor. Pastor, é essa música mesmo. Vamos voltar para o alto mar, gente. Meu irmão, volta para o alto mar. Minha irmã, volta a navegar. Semeia. Lança o pão sobre as águas. Pai, obrigado por esse momento. Continua aqui, Jesus. Por favor, continue aqui. Por favor, continue em cada casa, em cada irmão, sobre cada coração, Pai. Continua com a gente. Nós precisamos desesperadamente de Ti, Espírito Santo de Deus.